Salve, salve nação do Celeste, sou o David Reis do blog Vai Cruzeiro aqui dentro do carro. E o vídeo hoje a gente vai comentar sobre alguns nomes que estão movimentando a comunidade celeste. São 3 caras que estão no Vasco. Tem o Morato também, para onde o Morato vai vir para cá, vai vir pro Vasco. Marquinhos Gabriel, Dedé, para onde que esses caras tá indo? E por que o Cruzeiro perdeu o Felipe Ferreira, que jogou pelo Cuiabá de graça, e praticamente de graça, pro Botafogo, e o Cruzeiro não conseguiu trazer esse meia, já que o Cruzeiro carece demais no setor criativo. Então já senta o dedo no like, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal e bora pro vídeo que tá top demais. Salve, salve nação do Celeste, sou o David Reis do blog Vai Cruzeiro. Fazendo um vídeo aqui no carro rapidinho antes de descer ali pra trabalhar. Hoje eu tô até sem a camisa do Cruzeiro, eu tô com a peita dos Lakers. Mas o importante é a informação e bora lá. Nos últimos dias a gente viu a movimentação de muitos nomes no mercado sendo sondados ao Cruzeiro. A gente viu o empresário do Morato, né, aquele nome que estava no radar do Cruzeiro, meio atacante, que estava no Bragantino, falando que ele não vai permanecer no Bragantino, vai rescindir. E o seu destino está entre Vasco e Cruzeiro, mais próximo de ser o Vasco do que o Cruzeiro. Acho um bom nome, né? A gente viu que o setor do Cruzeiro ofensivo carece de peças nesse começo de temporada. E o destino dele provável é o Vasco. O empresário dele falou que o Cruzeiro sondou ele lá atrás, teve uma negociação mais forte. E depois a negociação esfriou e nesse momento ele está mais próximo do Vasco. Mas não quer dizer que não possa acertar com o Cruzeiro. Ele vai rescindir com o Bragantino, quer mais espaço, quer mais minutagem. Eu acho que era um cara que chegaria, daria ao elenco uma característica que a gente não tem, né? Que a gente carece. Só o Ayrton ali fazendo aqueles dribles, indo pra cima. A gente viu o Bruno José também trazendo isso, mas no elenco em geral não tem. Então eu acho que o Morato seria um cara bem interessante. Acho que o Morato seria uma boa peça, seria um cara para ajudar no elenco. Não vai ser aquela peça que vai chegar e subir o patamar do clube, mas eu acho que seria um cara importante. Deixa aí nos comentários se você acha que o Morato seria uma peça boa nesse elenco do Cruzeiro. Falando em Vasco, o Cruzeiro e o Vasco estão se interligando bastante nos últimos dias no mercado. Teve o anúncio do Marquinhos Gabriel no Vasco, né? Existe bobo no futebol para tudo. Vai para lá, saiu daqui falando que não estava se sentindo bem, não gostaria de jogar a Série B e vai para o Vasco, vai entender. O Dedé também tá nos trâmites de conseguir sua liminar de liberação junto ao Cruzeiro, e assim que ele conseguir sua liberação, você pode ter certeza também que ele vai arrumar um clube. Vasco interessado, Fluminense interessado, Atlético Mineiro interessado. Desempregado o Dedé não fica, o golpe tá aí, cai quem quer. É mais um ex-Cruzeiro a levar a gente na justiça, cobrar coisas absurdas. Provavelmente, se você parar para ver todos os caras que jogaram no Cruzeiro em 2019 e saíram, nenhum deu certo, né? Ainda mais os que levaram na justiça, você tem todos os exemplos e nenhum vingou. Vai falar assim, nossa, aquele cara ali é titular, ele se consagrou em outro clube, nenhum, né? E o Dedé será mais um caso desses aí. Espero que vá para algum lugar, fique bastante no DM, dê muito prejuízo para quem contrate o Dedé, porque ingratidão e Dedé andam juntos. Sobre a questão de 3 nomes que estavam no Vasco, né, ou ainda estão no Vasco, que estão movimentando os WhatsApp, Telegram da torcida cruzeirense, né? Muita gente falando do Germancano, atacante que caiu com o Vasco para a segunda divisão, né? O Vasco não vai ter condição de permanecer com o Germancano. Ele ganha 250 mil mensais. E muita gente estava falando, né? O Cruzeiro está sem um goleador, por que não o Germancano? A situação do Germancano é um pouco complicada. É um cara que não precisa de muitas oportunidades para finalizar e fazer gols. A gente viu isso no Vasco. Mas ele mostrou também que se não tiver alguém para criar para ele sozinho não resolve, né? A gente viu que ele começou o Campeonato Brasileiro muito bem e depois ele foi diminuindo o seu ímpeto de gols, assim como o time do Vasco foi piorando bastante. Então ele precisa da armação. E ele ganha bem acima da meta, né? A nosso teto é 150 mil, ele ganha 250 mil. E além disso, o Germancano é um cara já experiente, já tem 32 anos. Ele é um cara que tem mercado. A gente vê o nome dele sendo vinculado no Corinthians, a gente viu o nome dele sendo vinculado no Fluminense, a gente viu o nome dele sendo vinculado até no rival aqui, nas frangas, e ele é um cara que tem mercado sul-americano, já jogou no México, então é um cara que tem mercado, e eu acho muito difícil ele vir para o Cruzeiro jogar a segunda divisão e o Cruzeiro pagando 150, 200 mil.
Acho bem complicado o Germancano aparecer na toca. Acho que é mais só uma situação que a torcida gostaria do que realidade e negociação. Junto com o Germancano, a gente viu muita gente falando do Benítez. O Benítez é o meia destaque do Vasco. Digo para vocês que ele e o Germancano foram os únicos destaques desse Vasco turbulento e que caiu. É um meia veloz, tem muita categoria. Todo mundo que acompanhou o Campeonato Brasileiro sabe quem é o Benítez, né? Muito bom jogador, pertence ao Independente da Argentina e está emprestado ao Vasco. Depois de uma longa novela, depois da eleição do Vasco, se ia comprar, se não ia, se ele não ia mais jogar pelo Vasco, o Vasco conseguiu a liberação do Benítez através do empréstimo de 6 meses, pagando $500 mil, que ainda nem pagou, para falar a verdade. Só que pela situação financeira do Vasco, procura não ter que pagar esses 500 mil. Então procura interessados no Benítez, para que se tiver um interessado, o Vasco vai liberar o Benítez antes do final do contrato. Ele ainda tem mais 4 meses de contrato, de empréstimo, e aí o Vasco fica livre de pagar os $500 mil. O Benítez está avaliado em $3 milhões. O dólar está batendo praticamente R$6 aí, galera. Então são R$18 milhões no mínimo. E é a mesma questão do Germancano. Flamengo, Atlético Mineiro, vários times mostraram interesse internacional no Benítez. E ele tem muito mercado, é um cara ainda novo, um meia que é uma posição carente no futebol brasileiro. Então ele não viria para o Cruzeiro só se o Pedrinho ou algum investidor quiser trazer ele para o Cruzeiro. Se o investidor for comprar o Benítez, eu acho que ele vai querer colocar ele num time que vai jogar Libertadores, um time que vai lutar pela Série A, que vai valorizar muito. É muita situação semelhante ao Bruno Rodrigues da Ponte Preta. Foi oferecido o Cruzeiro, negociação boa, depois entrou o Ceará, entrou o Fluminense, acabou no São Paulo. Então, normalmente, o investidor quer pôr o cara numa vitrine muito alta. Então, não tem a mínima condição do Cruzeiro pagar o passe do Benítez, então precisaria do investidor, e eu acho que o investidor não pagaria 18, 20 milhões de reais para pôr o Benítez para jogar a segunda divisão. Além de que o Benítez também ganha acima do teto. O Benítez ganha 240 mil mais os impostos da carteira. Então, assim, o Benítez já está ganhando na faixa dos 280 mil e provavelmente para assinar um novo contrato o Benítez pediria um salário maior, e ainda mais vindo para jogar a Série B, acho que ele pediria um salário bem mais alto. Então, sim, fora da realidade do Cruzeiro, o Benítez também é um sonho, mais uma coisa que a torcida está querendo, do que o Cruzeiro esteja negociando de verdade com o Benítez. Agora vem um nome que é mais plausível. O Pikachu foi liberado pelo Vasco, né? O Vasco, por medo de ter ações judiciais, falou que ele está de férias estendida, ele mais 7 jogadores que foram liberaram ele para o mercado. O Pikachu tem 31 anos, fez 45 gols com a camisa do Vasco e 220 partidas, se eu não me engano. É um lateral, sim, não é aquele primor técnico, mas é um bom lateral, sabe jogar como ala, sabe jogar como meia, é um lateral muito ofensivo, tem a bola parada, tem a falta, tem o pênalti, é um lateral interessante. Diverge muito entre a torcida do Cruzeiro, tem gente que fala, não, pelo amor de Deus, Pikachu não, e tem gente que fala, não, Pikachu é uma boa ideia. Na dificuldade que o Cruzeiro tem de laterais, e também de meias, de alas, de caras para criar, caras que ponham poder ofensivo em campo, que vão para cima dos adversários, o Pikachu livre no mercado. Se ele se enquadrar na meta de 150 mil, eu acho que é um ótimo lateral para o Cruzeiro. É um cara que vai compor o elenco, vai brigar pela titularidade, pode jogar como ponta, como ala, como meia. E a gente vê que o Cruzeiro carece de laterais regulares. O Alan Ruschel, ele não consegue subir, né? A gente vê que ele está bem abaixo fisicamente, ele não consegue agredir um lateral da URT. Esses 3 primeiros jogos dele foi muito, muito mal, muito aquém. Os 2 primeiros ele foi substituído assim no intervalo praticamente. Então, assim, a gente vê o Alan Ruschel mal. O Cáceres, ele tem uma regularidade, mas tem partida que ele vai bem, tem partida que ele não ataca, e a gente fica manco de lateral durante a partida. E no futebol rápido de hoje, no futebol ofensivo de hoje, você precisa ter laterais que atacam para desafogar os meias e os alas, para fazer a dobradinha, para chegar, para apresentar. Então, assim, o Pikachu é um cara interessante, é um cara que se queimou todo, como o time do Vasco, quando cai assim, todo mundo se queima. Já estava no Vasco há muito tempo, então também a imagem dele já estava bem desgastada, mas é um cara que tem seu potencial, já jogou a Série B, é um lateral, assim, que entrega, lateral nota 6, nota 7 em 10, é um lateral regular.
E o Cruzeiro na dificuldade no lateral, de um poder de criação, de um ala, de um meia, acho que o Pikachu seria um nome interessante. O Cruzeiro não encontraria dificuldade nenhuma com o Vasco vai liberar ele facilmente, então teria que acertar só com o atleta. Acredito que também, oferecendo ele o valor do teto aí, 100, 150 mil, acho que não tem empecilho nenhum, e acho que é um nome, além de viável, seria interessante para encaixar nessa lacuna que tem o elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro também estava procurando um meia, o Felipe Ferreira, meia do Cuiabá, que pertence à Ferroviária, se eu não me engano, ou ao Oeste. O Cruzeiro chegou a abrir negociações com ele, não andou a negociação, né? O time que detém ele queria que o Cruzeiro comprasse 10% dele, pelo menos, e o Cruzeiro não quis comprar, ou não teve condição de comprar para ser mais realista, e ele está indo para o Botafogo praticamente de graça. O Botafogo conseguiu um investidor para comprar 7% dele, e ele vai ser passado para o Botafogo de graça. É um bom meia, estava no radar do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de mais meias. A gente viu que o Marcinho é um bom meia, mas ainda pode demorar para engrenar. O Claudinho não pode ser meia, porque o Claudinho só avança e não volta. Fica um buraco no meio de campo. Tem um bom passe. A gente viu o Claudinho até um pouco mais magro do que o ano passado. A gente sabe que ele tem uma qualidade, a gente percebe. Mas não tem como o cara ser meio de campo que só vai e não volta. Ele tem que voltar, tem que se apresentar para pegar essa bola, para distribuir, para ver o jogo, ser o cara que vai pensar e ditar a velocidade do jogo. Se for para só ir e não voltar, ele tem que ser atacante, tem que ser ala. Então fica muito complicado e o Cruzeiro precisa de um meio. Porque se o Marcinho realmente engrenar, o Marcinho tem a qualidade, a gente viu no Sampaio Correia. Agora, tipo assim, se ele engrenar, mas tem o risco de contusão, tem o risco de tomar um terceiro amarelo, de ser expulso, quem que vai ser o substituto, né? Se ele cair em uma baixa produção, quem que vai entrar no lugar dele? Então o Cruzeiro precisa buscar um meia urgentemente. Desde o ano passado o Cruzeiro necessita de um meia de criação. Então às vezes o Pikachu possa chegar para ajudar também nessa ala de criação. O Felipe Ferreira era um nome interessante, agora vai para o Botafogo. Então o Cruzeiro vai ter que buscar um outro meia do mercado. O Morato também pode estar acertando com o Botafogo. Então você vê, o Cruzeiro está perdendo algumas chances de poder trazer meias que possam oferecer um poder ofensivo, oferecer um leque de opções para o Cruzeiro. O Morato pode vir, mas está mais próximo do Vasco. A gente viu o Felipe Ferreira indo agora para o Botafogo. Então o Cruzeiro está perdendo suas poucas peças que estavam meio que encaminhadas para poder vir para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter que entender que realmente precisa de um meia de criação. Mas esse é o vídeo de hoje, rapidinho aqui dentro do carro. Eu sou o David Reis, esse é o Blog Vai Cruzeiro. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e valeu!